Agora sim, turma, vocês podem colocar nome e número, se é do sétimo A ou do sétimo B aí no nosso chat. Vamos lá? Tem algum microfone aí dando interferência, acho que é do Marquinhos. Do Marquinhos. Eu tô com ele ligado, peraí que eu vou desligar. Desculpa. Professora, Oi? eu não tô conseguindo digitar no chat. Então, peraí que deixa eu anotar quem é o Caio, que já está presente. Aí entra de novo, Caio. Isso sempre acontece comigo. Também não está conseguindo escrever. E a Júlia, certo? Certo. Isso aí. Então, peraí, deixa eu marcar aqui. Caio. Caio, você é do sétimo A ou do sétimo B? Sétimo A. Caio, do sétimo A, ok. E a Júlia. Tá, marquei já, filhinha. Mais alguém não consegue digitar no chat? Ô, Caio, às vezes, quando a gente sai, eu não sei se esse problema está sendo direto com você, mas às vezes, quando a gente sai do Google Class e volta, o seu chat volta ao normal. Tenta, se você quiser, eu te adiciono aqui de novo, tá bom? Ô, senhora, o irmão do Zufo tá na chamada. Professor, o irmão do Zufo tá na chamada. Ele falou que entrou sem querer, professora. Peraí, Lucas, né? Não sei. Mas ele falou que entrou sem querer. Já foi removido. Expulsa. Expulso. Pessoal, vamos lá. Na última aula, a gente fez a correção daquelas questões da atividade, né? E a gente fez um debate que vocês participaram pra caramba, assim, acho que valeu muito a pena. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre determinismo e liberdade. O que é a liberdade e o que é determinismo. Sendo que liberdade é um conceito um pouco complicadinho aí de a gente definir o que é, né? Será que dá para a gente falar em liberdade absoluta, liberdade total? Por exemplo, eu tenho liberdade de fazer minhas escolhas, só que a minha vida inteira eu fui influenciada por pessoas fora de mim, pelos meus pais, pela minha educação, pela minha cultura. Então, as minhas escolhas, elas são feitas dentro daquilo que eu aprendi. Então, será que eu tenho liberdade total, liberdade absoluta? Ou a minha liberdade se restringe dentro daquelas escolhas, dentro daquelas possibilidades que me foram dadas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Para isso, eu vou precisar da participação de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar com vocês um slide que eu preparei para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa questão de liberdade e o determinismo. Então, tá começando a compartilhar aí o nosso PowerPoint. É para copiar, professor, o PowerPoint? O PowerPoint inteiro, Marquinhos, eu vou pôr lá no nosso Google Class, tá? Então, eu vou dar a dica aí para vocês de fazerem a anotação das falas, eu acho mais importante, porque o slide vai estar lá no Google Class, e aí se você quiser retomar alguma coisa, você procura lá no arquivo, que eu vou deixar para vocês, eu acho que é melhor. O prof, Senhora, mas tem que escrever tudo isso? Não, acabei de falar que não. Faz a anotação das falas, dos conceitos que são importantes. O slide não precisa de copiar inteiro, eu vou deixar disponível para vocês no Google Class. Então, você pode copiar depois, você pode retomar depois, porque senão a gente perde muito tempo em um único slide. E a gente só tem 40 minutinhos de aula, tudo bem? Uhum. O prof, algumas aulas atrás eu não consegui entrar, né? Aí, naquela aula, você tinha passado uma lição que eu peguei numa aula depois. Aí eu fiz ela, eu te entrego pelo Classroom, que era aquela que vai ser sobre... São das questões, né, Marquinhos? É. Tá, pode entregar sim pelo Google Class. Beleza, já vou... Professora, mas é para copiar? Oi? É para copiar? Não, eu vou explicar. Pessoal, acabei de explicar aí que não precisa de copiar inteiro o slide. Eu tô zoando, relaxa, tô zoando. Ah, bom. Senão eu ia ter que falar tudo de novo. Eu falei, não é possível, o Vinícius não é assim, gente. Ele não fica perguntando um monte de coisas. Se é para copiar de novo, assim que eu terminei de explicar. Então, vamos lá. Então, o nosso sumário... Você falou para copiar as falas, as suas falas ou... Sim, quando eu avisar, falar, pessoal, isso aí é importante, anota aí você copia. Ah, tá. O slide inteiro, não tem sentido. É que o professor o Franco, de robótica, ele fala assim, anota os conceitos mais importantes. Como que eu vou saber
Mas, tipo. Ah, não, eu aviso. Não. Eu aviso. Tá, valeu. Ele falava assim, ó. Copia os conceitos em negrito, só que não tem nada em negrito. Aí É pra copiar o resumo da última Aí página. faz assim, O resumo. eu vou E eu grifar e ponho aí o vocês sétimo copiam. ano, presta atenção, pessoal. Bom, normalmente, que nem eu faço com o oitavo, que a gente está vendo mais conceitos sobre o que é ética e moral, no próprio slide, eu coloco lá, copie essa ideia. Aí eu aviso, entendeu? Então relaxa aí, calma aí, não precisa ficar desesperado, não. Então, nosso sumário da aula de hoje, do dia 6 de maio, é liberdade e determinismo. Anotem aí no sumário de vocês, liberdade e determinismo. Professora, meu Deus, eu ainda tô em abril, quase. Não no seu, mas um monte de sumário eu coloquei dia 4. Não, o mês 4. Não, mês maio, mês 5. Notaram no sumário, pessoal, liberdade e determinismo, tá? Os slides vão estar lá no Google Class também, então se vocês perderem alguma coisa, é só abrir o arquivo que eu vou deixar bonitinho lá para vocês. Para começar essa discussão aí, eu coloquei para vocês um poema, tá, do Fernando Pessoa. O nome do poema é Cancioneiro. Então, eu vou ler para vocês, prestem atenção. Vou ler com aquela entonação bonita. Vamos lá. Então, ai que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa, de tão natural matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta. A distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quanto há bruma. Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca. Só quando, em vez de criar, seca. E mais do que isso, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse uma biblioteca. Pessoal, então esse poema aí do Fernando Pessoa se chama Cancioneiro. E antes de falar um pouquinho sobre ele, deixa eu só adicionar a Júlia Hassum, que chegou agora. Eu Pronto. pensava que você que tinha feito, professora. Você acha que eu consigo ter uma criatividade, uma inspiração tão grande que nem Fernando Pessoa? Quem me dera, galerinha. Fernando Pessoa escreve poemas, sim, acho que principalmente ligados à filosofia existencialista, que dá pra gente fazer diversas questões sobre o poema aí, que eu acho fantástico. Ele é um poeta português, tá? Então, vamos lá. Professora, você está recebendo a solicitação do Dave? É que ele mandou enquanto eu estava lendo o poema e eu não voltei para o Google Class. Falar para ele mandar de novo. Tá. Aí eu adiciono ele aqui. Professora, volta lá no primeiro slide só para eu ver qual é o sumário. Por favor. Voltou aí? Obrigado. Tá, Júlia Hassum, coloca seu nome no número 7A, 7B, se chegou atrasado. Ô, Vini, ele conseguiu voltar? Não sei, eu mandei mensagem para ele. Eu acho que ele provavelmente Vai fazer barulhinho aqui quando ele voltar. Então, sobre o poema que a gente acabou de ler, tem algumas questões aí para a gente trabalhar sobre essa questão da liberdade e do determinismo, né? Segundo o autor aí nesse textinho, o que é prazer? Coloquei o texto de novo para vocês relerem. O que é prazer para o Fernando Pessoa? Como que a gente pode tirar uma ideia de prazer aí a partir do poema que eu li para você? Prazer dele é ler, né, pelo jeito. Não? Ler, que mais? Tá certo. Escrever? Ler, escrever, mas não prazer no sentido da vida pessoal. No poema, o que ele mostra pra gente que é prazer? Ai, que prazer não cumprir um dever. Calma, então o prazer dele é não cumprir... Não, o não prazer dele é não cumprir o dever? Lê o poema de novo, vamos lá. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não fazer. O que vocês acham aí, pessoal? O que é o prazer para ele? Não fazer?
Tem Não coisa? fazer Ter um dele? livro pra ler? Não, Ter várias coisas que ele chega a não precisar fazer. Não fazer nada o prazer dele. não fazer nada. Exatamente, Ju. Ah, então ele é folgado? Não, não Pera, ele significa só que ele gosta seja de um fazer folgado. nada, ele tá de quarentena. Ah, o Ué, cara precisa de quarentena, Mas claro. agora na mas é quarentena horrível. ele mudou fazer sobre nada. isso, né? O cara gosta, né, Piero? Fazer o quê? Gosto Mas não. dá pra gente perceber aí que o prazer dele é não ter algo cobrando, alguém fazendo pressão. O prazer de ler um livro Né, tá. professores que passam lição? Pois é, né? O prazer de ler um livro é quando você pega aquele livro, olha para a capa e você tem tempo suficiente, não tem pressa, nenhuma pressão, cobrança de prova, para ler aquele livro simplesmente pelo prazer de ler, né? Ou então fazer alguma coisa na vida é quando não tem ninguém te fazendo uma pressão ou cobrando alguma coisa, você vai lá e faz por um simples prazer. Se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia, na nossa vida, toda hora a gente está cumprindo deveres ou tarefas, mas com aquela pressão. Já, você tem que entregar isso, você tem que entregar isso. Poucas vezes a gente tem aquela tranquilidade de escolher, ter a liberdade de escolha do que você quer fazer na vida, tipo agora, assim, acordar e falar, o que eu vou fazer hoje, né? E fazer algo por prazer. É isso que ele está contestando aí, perceberam? Sim, eu queria ter a liberdade de escolha de fazer. O que eu vou fazer hoje de manhã? Ah, eu acho que eu quero dormir. E o que você faria, Piero? Se não tivesse aula? Por prazer, por vontade própria, hoje. Acordou, ia fazer o quê? Primeiro eu ia assistir um filme, depois eu acho que eu ia jogar futebol. Exatamente, percebe? Então são coisas que nos dão prazer, que a gente tem a liberdade de escolha, sem fazer aquilo por pressão, né? Que nem no sábado à tarde eu não tinha nada para fazer, já tinha corrigido várias tarefas, preparado as aulas, já tinha feito. Aí eu simplesmente fui lavar minhas bicicletas, tipo, coisa inútil, né? Mas que para mim dá um prazer. Então, a gente, poucos momentos da nossa vida a gente consegue fazer algo por prazer e por vontade própria, sem aquela pressão e sem aquela cobrança, tá? No sábado eu também não tinha nada para fazer, eu peguei a mangueira e comecei a regar as plantas. Exato. E assim, um gesto tão que parece pouco, né, Marquinhos? Que parece bobo para alguns, mas que pra gente dá um certo prazer. Eu. Não foi o Marquinhos que falou? Quem que falou aí? É que eu não consigo ver quem fala conforme eu tô apresentando os A slides. Laura, ela falou de regar as plantas. Foi a Laura, então. Tipo, regar as plantas. Que prazer você pode ver nisso? Pode, né? Você fez por escolha própria. Então, a segunda questão aí da nossa discussão é: qual o sentido de estudar para vocês? Pra mim é aprimorar nosso aprendizado, aprimorar nossas Estudar ideias, e aprimorar... Pra mim é ser Peraí, Marquinhos, turma, deixa o Pierinho terminar de falar, peraí. Eu Fala acho de que é isso. A gente amplia nosso saber, a gente amplia muitas das nossas capacidades. A gente estuda para aprimorar e sempre desenvolver cada vez mais. Muito bom, Piero. Te dá prazer em estudar, Piero? Depende da matéria. Tá. Ok. Depende muito. Fala, Zulfo, o que você ia falar? Pra mim, estudar é para ter uma carreira boa no futuro. Mas só isso, O será? Piero falou, também falou. Se a gente jogar o estudo lá para o futuro, fica um pouco sem sentido a nossa vida presente, né? Porque a gente viveu aquilo agora. Então tem que ter sentido também no presente. E o que o Piero falou tem muito sentido, né? De a gente se aprimorar aqui e agora, e também ver prazer no estudo. Claro que não em todas as matérias, porque ninguém é obrigado a gostar de tudo também, né? Fala, Laura. Para mim, estudar é tipo você se oferecer para querer melhorar o seu conhecimento, o seu aprendizado, para você conseguir ter um futuro melhor. E também é tipo, só que para você conseguir estudar do jeito certo, não é você ficando tipo o dia inteiro olhando para um livro, lendo o que está escrito para você decorar cada coisa. É tipo você ter o prazer de você querer assim saber mais sobre a matéria que você está estudando. Sim,
né? Eu acho que é por isso também que quando a gente vai para um laboratório numa aula de ciências, eu adorava quando eu estava no colégio, né? Porque a gente vê na prática aquilo que a gente aprende nos livros também. Então torna a matéria de ciências com muito mais sentido, muito mais significado, né? Então, acho que isso tem um pouco a ver com a questão do prazer, de você ver como que você aplica aquilo que você aprende nos livros e na aula, também na vida prática, porque aí dá um pouco de sentido na nossa vida, tá? Quem que tá mesmo com o e-mail do Fernando? É o Piero, né? É o Piero. Aham. O que você escreveu no chat, Pierinho? Não consegui acompanhar. É até o dilema do ângulo, esse negócio de gostar de estudar, não é? Sim, Tipo, no sim, começo, quando tudo foi apresentado, eles sim. ficaram falando que os alunos tinham que gostar, essas coisas. Exatamente. Se você torna aquelas matérias que você está aprendendo na aula, não só filosofia, mas matemática, física, química, ciência, biologia, português, se você dá um sentido para aquilo na sua vida, e não só de jogar lá no futuro para um bom vestibular, claro que fazer um bom vestibular é consequência, né? Mas se você dá um sentido para a sua vida agora, fica muito mais prazeroso o aprendizado. Então, eu acho que ver prazer naquilo que você aprende no nosso dia a dia é fundamental para tornar aquilo melhor, tá? E quando você relaciona o aprender com um sentimento, com uma emoção, você acaba memorizando muito mais aquele aprender, né? Então, por exemplo, quando você sempre acontece, vai comigo, vou falar de experiência pessoal que é mais fácil. Quando eu tinha um professor, ou na faculdade, ou no colégio mesmo, que era mais legal, que eu gostava mais daquele professor, eu acabava gostando também mais da matéria e acabava lembrando muito mais daquela matéria. Então, quando a gente relaciona com o sentimento de prazer, de aprender, a gente acaba memorizando e aprendendo com muito mais vontade, né? E muitas vezes, para mim, nas exatas, eu me perguntava, poxa, mas por que eu tenho que aprender isso, né? Eu acho que todo mundo se pergunta isso sobre determinada matéria. Normalmente, tem passos que desenvolvem a nossa racionalidade que são ensinados dentro das disciplinas de exatas. Então, pode não ter sentido naquele momento, mas vai ter um sentido, um significado mais para frente, que é um processo de aprendizado também, tá? A Laura quer falar e Cíntia também quer falar. Vamos lá. Isso que você falou sobre gostar do professor, tipo, eu queria juntar com sobre o que eu penso. Que é tipo assim, você querer gostar para conseguir estudar. Sim, sim. Exatamente, né? Quando você gosta, você acaba aprendendo mais. Vai, Manu, não é Cíntia, é Manu. Eu falei Cíntia, não tem Cíntia no sétimo. Vai, Manu, pode falar. Para mim, estudar é melhorar o conhecimento e escolher seu futuro também. Porque se você tem vontade de estudar, seu futuro vai ser muito melhor do que Sim, você claro. estudar só por estudar mesmo. Mas tem que ter prazer agora também, né, Manu? Ô, Manu, faz tempo que você não falava nas aulas, hein? Você tá bem? Eu digito, aham. Ah, então tá bom. Tava com saudade já da sua participação aí nas aulas. Então, vamos aí para outra perguntinha, né? Que tipo de liberdade se refere este poema de Fernando Pessoa? Então, ele fala ali da liberdade, né, que a gente falou na primeira questão, de ter prazer por uma simples gesto de escolha própria de realizar as suas vontades. O que mais que ele fala sobre a liberdade? Eu vou pôr o poema aí na tela para vocês, tá? Ô, Sara, Pode falar. eu acho que, tipo, ele fala sobre a liberdade do seu prazer, mas ele também fala a liberdade de você poder fazer alguma coisa, só que você tem que querer fazer, tipo, ter prazer, né? Que é, tipo assim, ele tá falando que você pode ter um livro para ler, que você tem um livro para ler, e você pode, na sua escolha, ler ele ou não. Uhum. Sim. O que mais que ele fala sobre a questão da liberdade? O que vocês acham? Bom, para o Fernando Pessoa e a liberdade, ela parte da gente, né, da interioridade, da nossa interioridade. Não é ninguém impondo, ó, você pode escolher entre fazer a tarefa de matemática ou de português, ou ler esse livro, ou ler aquele livro. Alguém está impondo, né? Mas é você ter essa liberdade de ir até uma biblioteca, vamos supor, uma livraria, e ter aquele prazer de pegar o livro, ver a capa e falar, é esse que eu quero ler, né? Então ele Então, não essa quer ter liberdade imposição. de como. Fala, Piero. Então ele não quer ter imposição. Exato, né?
Ele não quer ter aquela pressão de fora, aquela imposição. Porque quando a gente tem imposições, a gente tem a liberdade, sim, de escolha, mas dentro das possibilidades que colocaram pra gente, né? Agora, quando a gente vai até um livro, uma biblioteca, uma livraria, aí a gente escolhe por si mesmo e sente prazer, dá um significado para aquilo que a gente está fazendo. Tá? Então, é esse tipo de liberdade aí que o Fernando Pessoa trabalha. Lembrando que essas questões vai levar a gente a discutir o que é liberdade e o que é determinismo, tá? E a quarta questão aí, vocês concordam que a nossa liberdade de escolha faz com que a gente tenha muito mais prazer nas tarefas que a gente escolhe fazer? Vocês concordam com o autor? Pessoal, e aí, vocês concordam com o Fernando Pessoa de que quando a gente escolhe livremente aquilo que a gente quer fazer, quando parte da gente, a gente tem mais prazer? Dá para relacionar a liberdade com o prazer? Sim. Pra mim, mais ou Porque se eu menos, for professora. obrigado a fazer alguma coisa, eu não vou gostar de fazer. Mas, tipo, sei lá, se eu quiser jogar, eu jogo, tipo, porque eu quero, não porque alguém tá mandando. Então, Pra mim, mais ou menos. Não é porque alguém tá mandando. Então, Vini, mas aí também entra a responsabilidade, né? Porque se a gente tem prazer em algo e só faz aquilo, né? E também não pensa para o futuro, como vocês colocaram aí, a questão da relação do estudo, tem também a nossa própria responsabilidade, né? Mas tipo, se eu quiser estudar, eu vou gostar bem mais estudando que eu quero do que alguém mandando estudar. Sim, entendi. Fala, Piero. Pra mim, mais ou menos, porque às vezes, tipo, pra mim, liberdade, você tem que ter limites. Sim. E Então, tipo, meu pai responsabilidade. tem que impor, às vezes, limites meus Exato. pais. Porque daí vai ser uma liberdade pra mim um pouco melhor. Porque se a pessoa fizer o que ela quiser, na hora que ela quiser, como que ela vai ser? Exato. Né? Acho que a partir do momento que a gente tem responsabilidade, percebe a importância de certas coisas na vida, a gente consegue. Isso, não é? A gente consegue prestar atenção nos nossos limites. Fala, Luana. É para copiar isso, não é? As questões? Não, eu vou pôr lá no Google Class depois os slides. Obrigada. Que mais, pessoal, que vocês podem falar aí? Mas, professor, tipo, o que o Piero falou, que ele, tipo, que tem que ter limite. Mas, tipo, se, sei lá, se você, que ele deu, tipo, que você vai fazendo o que você quiser, tipo, se você fizer qualquer coisa que você quer, você vai ter mais vontade do que fazer, do que alguém mandando você fazer o que você ia fazer, entendeu? Eu entendi, Vini. Só que no início, né, até vocês terem uma certa responsabilidade, tem que ter alguém mostrando o que é o certo e o que é o errado também. Porque nem sempre o pré-adolescente ou adolescente pensa no futuro, ele pensa no agora. Né? É verdade. Então, aí acaba fazendo coisas que não são prazerosas, mas que não constituem uma certa identidade ou uma dignidade para o seu futuro. Entendeu? Essa também tem uma questão aí para quando a gente é adolescente ou pré-adolescente. A partir do momento que você é responsável pela sua própria vida, aí sim, porque é você mesmo que vai sofrer as consequências. Você escolheu, então agora, né, assuma as consequências dos seus atos e das suas escolhas que você fez, entendeu? Fala, Piero, de novo, você está escrevendo aqui no chat. Pode falar. Professora, mas também tem bastante das coisas que, tipo, a gente viu nas questões anteriores, das aulas anteriores, tipo, sabe, aquele negócio de desrespeitar nossos valores, assim? Uhum. Tem bastante a ver, se, tipo, uma coisa é certa pra gente, a gente quer fazer, mas não é certa, tem que ir mais pela razão e pelo sim. Exatamente. Pela vontade. Sim. Você está certíssimo, Pedro. Não é à toa que a construção das aulas, uma se liga à próxima, né? A última. E a próxima aula está ligada com essa. Então, eu sempre estou montando, pensando na continuidade de raciocínio de vocês, tá? Então, aí, continuando aqui com os slides, pessoal. Vou voltar aqui. Tem uma frase aí da Elizabeth Reich que ela fala o seguinte: uma pessoa pertence unicamente a si mesma. Né? Ela é um ser livre com direito inalienável. O que é um direito inalienável? Que você não pode entregar a outra pessoa, que você não pode perder.
tá? De autodeterminação. Sim, mas isso é quando você já é responsável, que é aquilo que o Piero, que o Vini, que a gente acabou de falar aí na nossa discussão, tá? Então, você não pode perder esse direito de liberdade de escolha, mas a partir do momento que você é responsável, você também vai sofrer as consequências, né? Até você construir essa sua maneira de escolher, você precisa, sim, ser conduzido às melhores escolhas, tá? Então, aí, outras questões para discussão, essas 5 questões, eu vou colocar para vocês lá no nosso Google Class, que são as 5 questões que a gente vai começar a nossa próxima aula. A gente tem só mais 10 minutinhos de aula, então não vai dar tempo de discutir essas 5 questões agora. Eu já vou pôr lá no nosso Google Class. Turma, e vou pedir uma outra coisa também. A tarefa da reelaboração, esqueçam, tá? Como o 7º ano de alfa participa muito da aula, eu não vou passar a reelaboração hoje, vocês vão esperar um pouquinho, não é para fazer, porque as nossas aulas, assim, sempre rendem bastante na discussão, e eu preciso de terminar essa discussão antes da reelaboração. Tudo bem? Sim, então, professora, não é para fazer a reelaboração ainda. Não, vou até apagar lá no Google. É reelaboração ainda? Não esqueçam. Só a partir da Nossa, próxima olha que aula. delícia. A gente conversa na aula, aí, como a gente conversa, a gente não faz lição. Nossa, Não, mas a gente conversa no sentido de discussão, né, querido? Que delicinha. Pois é, que vocês são bons, né? No lugar de reelaboração, eu até tirei ela. Quem lembra dos filósofos do 6º ano? Oi? Os filósofos era... tem prontidão, só que eu conversava na aula. Foi Marione, espetacular Caio, aqui. eu acho que o Ó, Matheus, quem né? sempre participou muito E foi o o Piero Marquinhos também. Piero, não sei se Piero, lembra. É. Eu Quem? vou... Não, o Piera não era o Matheus, o Marione e o Marquito, não era? O Marquinhos Caio também era. foi, né, bastante. Só que agora Pessoal, nessas aulas online eu não tô conseguindo falar que o microfone às vezes trava. no nosso Google Class, então, eu coloquei essas 5 questõezinhas. Deixa eu copiar elas aqui, peraí. Que vocês vão fazer agora no fichário, não é para entregar, tá? Mas não é para escrever a pergunta? Mas copia a pergunta ou não? é melhor, porque aí na aula vocês conseguem acompanhar melhor, tá? Ah, Mas é só colocar porque daí você vai colocar aqui, a gente consegue ver. Sim, eu vou colocar na tela também as questões. Então mas você pode colocar só aí colocar a resposta. é melhor, porque Eu pode. acompanho pelo Google Pode, Class. pessoal, não é para entregar, tá? No Google Class, a gente vai partir das questões para poder começar a nossa próxima aula. Então a gente vai corrigir na aula as questões. Sim, não precisa de entregar no Google Class. Eu acabei de colocar, vocês podem entrar lá no Google Class, estão as questões lá já. Acaba 9h40 a aula, né, professor? Ou não sei, calma. Peraí, deixa eu ver como é que eu fiz aqui de errado, gente. Acaba 9h30 ou 9h40? 9h30. Porque eu pensei nos 10 minutos de intervalo. Sim. Dá uma olhada lá, turma, no Google Class, se vocês já conseguem que eu atualizei a atividade. Senhora, o meu não chegou ainda. Chegou, prof, chegou. Eu vou ver se dá para ver as questões, turma. Chegou, professora. Dá sim, professora. Dá? Então, Dá perfeitamente. agora, a gente tem 6 minutos, né, de aula. Vocês já podem começar a responder as questões aí no fichário de vocês, que é onde a gente vai partir a nossa próxima aula. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, turma, da aula de hoje? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Não, ela foi bem explícita. Vocês são nossos filósofos, né? Filósofos. 7º ano sempre participando pra caramba, desde o ano passado. Isso é incrível, gente. A nossa aula sempre vai além daquilo que eu esperava. Vocês são... Filosofia é a melhor matéria, que a gente conversa na aula, que... A gente discute, né? A gente conversa, então, tipo... A pior é artes. Pessoal, vamos lá. Eu já coloquei para vocês, então, no Google Class, para ir para lá fazer as atividades.